Eu me chamo Johann Albrecht e vivi em Wittenberg no século XVI. Era uma época muito dura. Depois que saiu a tradução do Novo Testamento, as pessoas começaram a falar da Bíblia a tempo todo. Elas se reuniam nas tavernas e nas praças da cidade para debater, discutir e às vezes também para brigar. Algumas vezes, pessoas entravam nas igrejas e queimavam as coisas. Abaixo os ídolos! Purifiquem a casa do Senhor! Somente a Escritura! Aqui em Wittenberg, teve padres que saíram fugidos com pressa. Muitas pessoas se sentiam enganadas e até mesmo com raiva da igreja. Está tudo aqui, em nossa língua. A igreja nos enganou! Você não entende a doutrina, seu tolo! Queimem as indulgências. Minha mãe, Catarina von Hohenwilzer, era muito católica. Ela acreditava que gente igual a gente não podia ler Bíblia sozinho. Dizia que se a pessoa lesse errado, castigos iam vir. Que texto sacado era só para padre e somente dentro da igreja, onde era seguro. Quando a tradução do Novo Testamento chegou, minha mãe teve muito medo. Não me atrevo a lê-lo. Apenas os sacerdotes podem. O castigo de Deus seria terrível. Ela só começou a ler depois que outra pessoa conhecida recomendou. Mas foi estranho. Na nossa casa, ela foi a primeira a protestar. E se torna a primeira protestante da nossa família. Olá, eu sou Lei Refê. Na semana passada, seguimos os passos de Lutero, de sua conversão a monge até o julgamento e sequestro. Hoje, mergulhamos na Reforma Protestante. Vamos descobrir como as ideias de Lutero ecoam até hoje, especialmente no Brasil. Mas antes de começar, vale lembrar, nesse especial, exploramos o nascimento da fé evangélica, mas nosso canal não tem orientação religiosa. Pessoas de todas as fés e ateus são imensamente bem-vindos e celebrados aqui. Uma lei do Sacro Império Romano protegia os condenados por 21 dias antes da execução, um período para que o condenado pudesse se defender. Beneficiado por essa lei, Lutero é autorizado a voltar a Wittenberg. No caminho, a noite engole a comitiva. As sombras se movem. Os cavalos param abruptos. Homens surgem das trevas. Lutero é agarrado, sequestrado, encapuzado, arrastado montanha acima. O capuz logo é puxado devagar, revelando o inimaginável. Diante dele está um dos homens mais poderosos da região, Frederico, o sábio, o príncipe eleito da Saxônia. Ele ordenou o sequestro, não para castigar, mas para salvar Lutero das garras de Roma. Na manhã seguinte, Lutero acorda no imponente castelo de Wartburg, uma fortaleza cravada num precipício de 410 metros, o único refúgio na Europa capaz de esconder um foragido tão procurado. Wartburg é um sonho de pedra viva. Grandes salões de concerto ecoam, uma cozinha monumental. Ali, 300 anos antes, havia vivido uma santa, Santa Elizabeth da Hungria, uma princesa canonizada por abdicar do luxo, por sua caridade extrema aos pobres e doentes. Imortalizada por uma ironia, o quarto mais opulento desse castelo celebra a santa que rejeitou a opulência. Em Wartburg, Lutero renasce. Assume um disfarce. Junker Jog, nobre camponês de barba espessa, cabelos escuros e mãos calejadas. Ninguém o reconhece.
isolado numa extremidade esquecida do castelo. Um corredor branco e gélido dá acesso a um quarto pequeno, com uma cama simples, uma janela estreita e uma mesa gasta. É aqui, nesse cenário bucólico e sem requinte, que nasce a maior revolução religiosa dos tempos modernos. Aqui, as penas rangem contra o papel noite adentro. Lutero traduz o Novo Testamento do original em grego para o alemão do povo, uma tarefa quase impossível. O alemão não era uma língua só, mas um emaranhado de dialetos. Mais tarde, as palavras vivas e cuidadosamente escolhidas por Lutero formariam a base do idioma alemão moderno, o Hochdeutsch, ou alemão alto, idioma oficial do país até hoje. Cartas secretas chegam pelo Luthertube. Notícias falam de caos em Wittenberg. Protestos inflamam as ruas. O nervosismo toma os púlpitos. Pessoas invadem as igrejas, destroem imagens de santos. Missas canceladas e uma população sem rumo espiritual. Lutero se horroriza. Nunca quis protestos violentos. Nunca quis revolução. Queria reforma pela palavra pura, mas já não havia como controlar a situação. 10 meses após o sequestro, tradução pronta. Março de 1522, Lutero desce Wartburg, volta a Wittenberg sem avisar. A cidade se congela em descrença. Lutero vivo! A multidão explode na aclamação. Celebrado como herói, o herói que nunca quis ser. Ele ergue as mãos, reforma pela palavra, não por sangue, mas o caos só incha. Bíblias traduzidas recém-saídas das prensas chegam às mãos das pessoas comuns. As faíscas viram incêndio. Essa é a igreja de Santa Maria da cidade de Wittenberg, imponente com seu estilo gótico germânico, uma das primeiras despidas das imagens católicas. Em 9 de março de 1522, celebrou-se aqui o primeiro culto protestante. Pela manhã, Lutero sobe ao púlpito. A voz ecoa firme: acalmem-se, fiéis. A ordem é a base da fé. A violência e a intolerância não são divinas. Esse foi o primeiro culto de 8 cultos diários, sermões de estudo bíblico, pregando ordem em meio ao caos. Dos protestos contra a Igreja Católica nasce a fé protestante. A reforma se alastra como fogo. Roma perde fiéis aos montes. Igrejas inteiras, conventos vazios. No convento de Nimpchen, Katharina von Bora, uma freira jovem e inquieta, junta-se a outras 12 irmãs num plano ousado. Naquele tempo, freiras não podiam fugir do voto. Inspirado por Lutero, este grupo de mulheres escolhe fugir dentro de barris de vinho. Escapam na calada da noite. Fazem uma viagem arriscada até Wittenberg. Chegando, Catarina é acolhida pela família Cranach, na casa de Lucas Cranach, ilustrador e impressor de Lutero, amigo próximo e colaborador leal. Aqui, os olhares se cruzam pela primeira vez. Lutero e Catarina se conhecem. Lutero afirma que o celibato não é bíblico. Pede a Catarina que encontre um marido protestante digno. Ela concorda, mas rejeita todos os pretendentes. Só se casaria com Lutero ou seu colaborador mais próximo, Nikolaus von Amsdorff. Contra toda a lógica e probabilidade, os sinos da igreja da cidade tocam no dia 13 de junho de 1525, anunciando um casamento. Martinho Lutero e Katharina von Bora. Primeiro, cerimônia simples e secreta. Logo, celebração maior, vibrante. Os recém-casados, em seguida, se mudam para o antigo Mosteiro Negro. Ali, nasce a família Lutero, que viria a encher a casa com 6 filhos. O fogo protestante se alastra por toda a Europa. Suécia, 1527. O rei Gustavo Vasa decreta a Svenska kyrkan, a igreja sueca de orientação luterana.
Inglaterra, 1534. O rei Henrique VII, furioso com a recusa papal a seu pedido de divórcio, funda a Igreja Anglicana, protestante e com raízes luteranas. 2 anos depois, em 1536, a União Imperial de Dinamarca e Noruega anuncia a conversão. Roma sente um abalo sísmico, implementa mudanças drásticas, inicia a Contra-Reforma, mas já é tarde demais. Guerras católico-protestantes devoram a Europa. No ano de 1546, já debilitado por problemas de saúde, Lutero viaja à sua terra natal, Eisleben, para mediar um conflito entre os condes de Mansfeld. Na igreja de São André, em Eisleben, sobe ao púlpito verde. Este seria seu último sermão. Com a voz fraca, mas inabalável, pregou a confiança em Deus acima de tudo. Esse era o dia 18 de fevereiro de 1546. Mais tarde, sobre essa cama simples, Martinho Lutero daria seu último suspiro. Com uma voz rouca, repete no momento da morte aquilo que havia dito a vida toda, que sentia saudades de Catarina e que Deus era generoso. Lutero morreu assim como viveu, leal, convicto e firme. Uma lembrança fúnebre, um copo do leito de morte de Lutero ainda existe e está exposto em um museu da Saxônia. Após o falecimento de Lutero, na sala ao lado, velório imediato. Detalhes de madeira antiga guardam o caixão exposto. Estudantes, príncipes, moradores, todos velam em silêncio. O reformador partiu em reverência. O cortejo fúnebre corta neve e gelo. Chega a Wittenberg. Lutero é enterrado na igreja do castelo, a mesma das 95 teses marteladas anos antes. Philipp Melanchthon, seu braço direito, também repousa aqui. Hoje, o legado é celebrado com uma porta de ferro fundido com as 95 teses. O legado de um homem grande demais para seu mundo. A fé protestante se enraiza profundamente. Atravessa oceanos com colonos europeus. Nos Estados Unidos, floresce a Fundação Anglicana. Centros de estudo bíblico brotam. Imigrantes alemães propagam fé e costumes protestantes. No Brasil, já em 1555, huguenotes franceses ousam. Fundam a colônia França Antártica, na Baía de Guanabara, celebrando o primeiro culto protestante reformado nas Américas. A iniciativa foi sufocada pelos portugueses em 1567. Século XIX. Imigrantes alemães e escandinavos chegam, plantam o luteranismo em Nova Friburgo e São Leopoldo. Já em 1882, chegam os batistas, William Bagby e Zacharias Taylor. Fundam a primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, rompendo o monopólio católico imperial. Los Angeles, 1906. A fé protestante é reinventada e renasce com diferentes formas. Música vibrante, rostos novos, fiéis aos milhões. Um galpão pobre da Rua Azusa treme. O pastor William Seymour era negro na difícil época da segregação. Um dia, estava pregando com a cabeça dentro de uma caixa. Era um protesto vivo contra a exclusão racial nas igrejas. De repente, algo místico e muito novo. Pessoas caem no chão, profetizam, falam línguas desconhecidas, diziam ver curas impossíveis. Brancos, negros, latinos, asiáticos se amontoam. Dia e noite, 3 anos ininterruptos. Barreiras raciais se quebram como vidro. Nasce o movimento neopentecostal, um movimento nascido do contato direto e pessoal com o sagrado. Belém do Pará, 1910. 2 suecos, Gunnar Wingren e Daniel Beria, chegam com $90 no bolso,
sem saber uma só palavra de português. Guiados por uma profecia da Igreja da Rua Azusa, vão ao norte do Brasil. Um porão úmido de um pastor batista os abriga. Pregam o neopentecostal, línguas, curas, Espírito Santo. São expulsos com seus 18 fiéis. E no dia 18 de junho de 1911, nasce a Missão da Fé Apostólica, que logo seria rebatizada como Assembleia de Deus. Herdeiros diretos do sopro da Rua Azusa e das ideias de Lutero. O Brasil hoje tem mais de 47 milhões de protestantes e inúmeras denominações, batistas, luteranos, neopentecostais, presbiterianos, metodistas e tantas mais. O que será que o Lutero diria se pudesse ver o tamanho do movimento que criou? Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Na semana que vem, estamos embarcando para o Reino Unido e vamos conhecer a história de uma das cidades mais amadas desse planeta, a grande capital, Londres. Não perca e até lá!